Fala pessoal que acompanha o canal O X da Questão, eu sou a professora Ana de Língua Portuguesa e estou aqui para mais uma aula sobre sintaxe do período simples. Estamos então aí no processo de análise dos termos essenciais da oração. A aula parte 1 da sintaxe do período simples já está disponível no canal. Lá nós falamos de sujeito, a definição, a conceitualização, classificação dos tipos de sujeito. Se você ainda não viu, procura aí, dá uma conferida. Tem que assistir a aula 1 antes dessa aula agora, viu? Você tem que entender o sujeito para entender o predicado. E hoje a gente vai falar do predicado, parte 2 da análise da sintaxe do período simples. Beleza, gente? Já aproveita, já se inscreve aí no canal, já dá um like nesse vídeo, curte aí, deixa o teu joinha, segue o X da Questão nas redes sociais. E é isso aí, vamos lá. Bora de aula. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de sintaxe, a gente está analisando a função dos termos de uma oração, né? O diálogo que esses termos têm com outros termos da oração. E aí, o negócio é o seguinte: existem três categorias de termos da oração. Nós temos os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração. O foco da aula de hoje são os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. O sujeito está lá na parte 1, beleza? Dá um confere lá se você ainda não viu, porque para entender o predicado, você tem que entender o sujeito. E na aula de hoje a gente vai focar nesse bonitão aí, no predicado, na análise do predicado. Então vamos primeiro definir o que é um predicado, Ana? O que é um predicado, professora? Predicado é tudo aquilo que a gente declara sobre o sujeito. Se eu digo, Ana foi ao mercado, o sujeito é Ana, né? Todo o resto é predicado. Foi ao mercado, inclusive o verbo. O pessoal comete aí um desvio, né, de ignorar o verbo, de não colocar ele no predicado, mas ele pertence ao predicado, sim. Inclusive, vocês vão ver que o verbo ele é muito importante para a gente classificar o predicado, para entender que tipo de predicado é esse daí que está aparecendo na oração. Então, absolutamente tudo que a gente declara sobre o sujeito pertence ao predicado. Beleza. Dito isso, vamos analisar essa oração aqui, ó. Governo do Estado adota novas medidas de combate ao feminicídio. Joia, qual é o nosso verbo? Lembrando, para fazer uma análise de uma oração, primeira coisa que a gente identifica é o verbo. O verbo dessa oração, portanto, é o verbo adotar. Adotar. E aí eu pergunto para vocês, quem adota? A resposta a essa pergunta é o nosso sujeito. Quem adota é, portanto, o governo do Estado. Então, nós temos o sujeito. Joia, tranquilo. Veja, governo do Estado adota novas medidas de combate ao feminicídio. Sei que governo do Estado é o sujeito. O que restou, tudo que sobrou, gente, todo o resto, tudo que se declara sobre o governo do Estado, inclusive o verbo adotar, constitui o que nós chamamos de predicado. Fácil demais, muito simples, muito simples. É o tipo de conteúdo que a gente tem que ter na ponta da língua. E ele é muito importante para análises futuras. É muito importante entender o predicado para quando a gente for analisar os termos integrantes, os termos acessórios da oração e por aí vai. Joia? Então a gente classifica o predicado em três categorias. Nós temos o predicado verbal, que é quando dentro do predicado eu tenho um verbo de ação. O que é um verbo de ação? É simples, o próprio nome diz, ó, não dá para errar não. É o que remete a uma ação do ser. Então, correr, cantar, pular, estudar, dormir, são ações, né, que são feitas ali pelo sujeito. Esse é o predicado verbal. Se tiver um verbo de ação, vai ser um predicado verbal. O predicado nominal é um verbo de estado, que também é chamado de verbo de ligação. Ser, ó, ser não é uma ação. Se eu falo eu sou bonita, é um estado meu que é ser bonita. Eu não estou fazendo uma ação para ser bonita. Entenderam? Eu sou bonita. Então é um estado, é um verbo de ligação, porque ele liga o sujeito à característica do sujeito. Então, ser, estar, permanecer, ficar, parecer são verbos de estado. Tem esse verbo de estado? Predicado nominal. Fechou? Guarda isso, ó. Verbo de ação, predicado verbal, porque daí o núcleo do predicado é o verbo de ação, porque o verbo de ação ele carrega significado nele mesmo, sabe? Ele é dotado de significado. O predicado nominal é quando tem verbo de estado.
Verbo de estado. Porque o verbo de estado, gente, ó, o próprio nome diz ligação, ele não carrega o significado. O significado vem depois, né? O termo mais importante dessa construção do predicado vem depois do verbo. E o predicado verbo nominal é quando nós temos tanto um verbo de ação quanto um predicativo do sujeito. Já anota aí. Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Se você tem uma característica do sujeito dentro do predicado, você tem um adjetivo, né, dentro do predicado que caracteriza esse sujeito, você tem um predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado que tem verbo de ação, mas também tem uma característica do sujeito, é um predicado verbo nominal, porque ele une essas duas coisas. Vamos analisar algumas orações, veja. João foi à Rolândia. Identifica o verbo, vai lá. Foi. Quem foi? Identifiquei o sujeito. É um sujeito João. João é um sujeito o quê? Já vamos classificar aqui para a gente relembrar, ó. Tem um núcleo. Se tem um núcleo, ele é um sujeito simples. Lembra lá da aula, parte 1 da aula de sintaxe do período simples. Se tiver um núcleo, sujeito simples. 2 núcleos, sujeito composto. Aqui a gente só tem João, o núcleo é João, é um sujeito simples. O que sobrou, gente? Tudo que sobrou, predicado. Agora veja, o verbo é o verbo foi. É um verbo de ação? Quem vai, faz uma ação, ó, foi a Rolândia, faz uma ação. Então, a gente tem um predicado verbal fácil demais, tranquilo demais. Beleza, gente? Sossegado? Então, bora lá, mais uma. A nova ponte está pronta. Joia, quem está pronta? Ó, o verbo é estar. Quem está pronta? A nova ponte. A nova ponte é o nosso sujeito. Tem quantos núcleos esse sujeito? Qual é o termo mais importante aí do sujeito? É ponte, não é? Ponte é o nosso núcleo. Só tem um núcleo. Se fosse a nova ponte e a nova estrada estão prontas, aí seria ponte e estrada. Perceba que esse azinho aí e o nova são características da ponte, né? Se referem à ponte. Então, ponte é o núcleo. Se tem só um núcleo, sujeito simples. O que sobrar ali, ó, está pronta, predicado. Aí, como é que eu classifico esse predicado? Veja, está é um estado, é um verbo de ligação, não é um verbo de ação. O verbo estar não é um verbo de ação. Então, está pronta. Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito. Veja ali, ó, pronta. Pronta é uma característica da ponte, ó. Legal, né? Pronta é uma característica da ponte. O termo mais importante desse predicado não é o verbo, é o pronta. Então, se eu tenho o verbo de estado, eu vou ter um predicado nominal. Joia, vamos lá. A criança brincava distraída. Qual é o nosso verbo aí, gente? Brincava. Joia, quem brincava? A criança, portanto, criança é o sujeito. O núcleo desse sujeito aí é criança, não é o A. Criança é o núcleo, só tem o núcleo, sujeito simples. O que sobrou? Tudo que sobrou? Predicado. Aí veja, esse predicado é composto por 2 termos, brincava, distraída. Brincava é um verbo de ação, né? Quem brinca faz ali uma ação. Então, é um verbo que remete a essa ação. Eu sei que quando tem verbo de ação é predicado verbal, mas perceba aí que está o pulo do gato. Além do verbo de ação, nós também temos o distraída, que é uma característica da criança. Então, esse distraída é um predicativo do sujeito. Veja, se eu tenho verbo de ação e predicativo do sujeito na mesma construção, eu tenho um predicado verbo nominal. Tranquilo? Predicado verbal, verbo de ação. Predicado nominal, verbo de estado, verbo de ligação. Predicado verbo nominal é quando eu tenho verbo de ação e predicativo do sujeito, que é essa característica do sujeito. Joia? Joia? Então vamos relembrar. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. O sujeito nós temos sujeito simples, sujeito composto, o sujeito oculto, também chamado de elíptico desinencial, sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. E predicado nós temos predicado verbal, quando eu tenho o verbo de ação, predicado nominal, quando eu tenho o verbo de estado, de ligação, e predicado verbo nominal, quando eu tenho tanto um verbo de ação quanto um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Simples.
findamos os termos essenciais da oração. Dá para a gente dizer que 1/3 da sintaxe do período simples está completa, tranquilo. Tem que ter isso na ponta da língua, gente, porque qualquer outra análise sintática vai ter como pré-requisito essa análise do sujeito e do predicado, que são os termos essenciais, veja, são essenciais, eles são basilares para uma análise sintática. Joinha? Tranquilo? Tá na ponta da língua? Na próxima aula aí do canal teremos muitos exercícios resolvidos sobre esse conteúdo. Aproveita, segue lá, não esquece, se inscreve. Pessoal, foi muito bom estar com vocês aqui em mais uma aula. Contem comigo. Beijo, até a próxima.